Você gosta de ler livros e de assistir séries, filmes? Eu aprecio uma boa narrativa, eu gosto muito. Você pega um livro, por exemplo, um romance, como O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury. Esses livros nesse naipe, assim, é muito bom. Aquela narrativa, aquelas histórias com os seus desafios no meio, os problemas, sabe? Aquelas situações em que o personagem principal ali precisa lidar com uma situação difícil e ele consegue, ele passa. No enredo, aquelas reviravoltas, aqueles suspenses, surpresas. Nós gostamos tanto disso, mas por que que na vida real nós gostaríamos de poder, sabe, logo adiantar as cenas, adiantar para a parte final, adiantar para aquele momento do felizes para sempre e adiantar para pronto, agora está tudo resolvido. Na vida real é assim. Conosco, nós preferíamos muito, seria muito melhor se pudéssemos ir logo para a parte do final feliz. E por que preferimos assim na vida real? Talvez seja porque na vida real, diferente da ficção, a nossa dor é verdadeira, dói de verdade. Quando nos aparecem os desafios, os dissabores, seria muito mais fácil se pudéssemos pular para a cena final, para a parte prazerosa e tranquila do filme, o filme da nossa vida. Mas não é assim que funciona, todos nós sabemos disso. Mas é nesse caminho tortuoso, cheio de pedras, que o verdadeiro crescimento acontece. Pois é, nesse vídeo vamos falar exatamente sobre isso, processos. Fique aqui até o final e acompanhe o processo do vídeo e você vai entender, aprender, vamos discutir como passar pelos processos, ainda que eles sejam difíceis, trabalhosos e desafiadores. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações para você receber as notificações dos próximos episódios, dos nossos vídeos, dos nossos próximos conteúdos. Comente e compartilhe. Bora pro assunto. O Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entregar é uma ação, obediência. É como colocar as bagagens nas mãos de alguém forte. Eu acho muito intrigante, interessante, é ótimo isso daqui, porque entregar já é uma ação. E Deus está sempre nos chamando para uma ação. E o Salmo diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, confiança no processo. Não é só assim, ó, nós vamos entregar e amanhã tá tudo resolvido. Isso, claro, Deus, tudo no tempo dele. O tempo dele pode ser esse mesmo. Você entregou agora, daqui 2 minutos está tudo resolvido. Porém, pode passar anos, muito tempo, e é essa questão do processo em que nós precisamos confiar em Deus. Então eu vejo aqui como esse confia é o processo, confiar que o processo está nas mãos de Deus e que tudo ele fará, como diz o versículo, é que Deus trabalha ao favor daquele que confia nele, naquele que espera nele. Tudo ele fará. Quando obedecemos e confiamos em sua provisão, agindo de acordo com as ordens dele. Não é simplesmente eu entreguei em tuas mãos e vivo uma vida desordenada, uma vida de qualquer jeito. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, ele vai fazer de acordo com a vontade dele. E tem Jeremias 29:11 que diz: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor dos Exércitos, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Porém, existe este processo do confiar, da entrega, da obediência. E essa obediência é viver de acordo com a palavra de Deus, ok? Fechamos aqui este ponto e aí entra o processo. Depois que eu li o livro do Mário Sérgio Cortella, chamado
qual é a sua obra? Eu vou deixar aqui para você ter acesso a este livro, o link na descrição. Neste livro, o Mário Sérgio Cortella, em um momento, fala sobre aquela situação dos filmes que nós, por exemplo, assistimos, Rock Balboa, e que mostra aquela parte dos treinamentos pesados. Porém, são alguns minutos, ou é momentâneo ali. O filme mostra algumas partes do treinamento, alguns trechinhos apenas. E na vida real não é assim. Na vida real não passa tão rápido quanto passou ali no filme. E aquilo nos motiva mesmo, sabe? Isso em qualquer filme, né? Eu tô falando só desse. Quando a pessoa tem uma mudança de atitude nos filmes, ela vai lá arrumar a casa dela, limpar tudo, tira aquele acúmulo, joga lá, né, tudo num saco de lixo ali, põe lá fora. Mostra um processo. A pessoa fazendo, limpando um cômodo, depois outro, ligando uma música e tal. Mas na vida real, esse processo não tem cortes, não tem filtro, e ele precisa passar mesmo. E eu sempre lembro desse livro, lembro dessa parte do livro em específico, quando assisto o filme, fico pensando nessas coisas. E quando estou passando por um processo também, fico recordando disso. O livro é espetacular, Mário Sérgio Cortella, né? Então, tem nem o que dizer. A questão é que essas cenas nos filmes são bem mais rápidas do que na vida real. Por exemplo, nas finanças, você quer dar um up nas finanças, você quer melhorar, mas você precisa passar pelo processo de estudo, de pesquisa, de anotar os seus gastos, de controlar mesmo. E isso é cansativo às vezes, é trabalhoso, é desafiador. Às vezes você esquece uma coisa ou outra, precisa economizar, então precisa abrir mão de repente daquele açaí no fim de semana, daquela pizza, aquele chocolatinho, aquele cafezinho no caminho do trabalho. E essas coisinhas, esses detalhes que eu dei da pizza, do café, do economizar, do estudar, são detalhes que tornam o processo mais desafiador. Mas não tem como pular esses processos se você quiser chegar ao objetivo final. Claro que você pode contratar pessoas para agilizar esse processo, o educador financeiro ou coisa do tipo, mas de qualquer maneira você vai precisar passar pelos processos, porque não é o educador financeiro que vai deixar de comer a pizza ou de comprar aquele tênis bacana que gostou, é você. Outro exemplo, você ora para Deus para que você seja uma pessoa mais mansa, mais tranquila, mais calma, e no trânsito alguém vem e te fecha e você de repente esquece da oração que fez pela manhã e pode de repente até agir de uma maneira impulsiva. Isto é o processo, faz parte. E no próximo dia você vai procurar continuar tentando com constância, e nós vamos falar disso daqui a pouco, a manter o foco no seu objetivo. Na carreira também é a mesma coisa. Como eu falei do up nas finanças, você pode querer dar um up na carreira e precisa estudar. E você sabe que estudando ali você vai conseguir um cargo melhor, uma promoção ou abrir o seu próprio negócio. Aí vem aquele dia de inverno e você precisa continuar estudando. E todo mundo vai para a cama quentinha, dormir ali bem gostoso. E você continua lá, naquele frio, com o chazinho do lado, mas estudando. É o processo. Percebe que é bem mais trabalhoso, como eu disse, não tem cortes como lá no filme. Agora vamos para alguns exemplos bíblicos. Abraão passou por um grande processo. Deus fez uma promessa para ele, chamou ele e disse: sai da sua terra, da tua parentela, eu farei de você uma grande nação. Ele não tinha filho, ele foi ter filho só depois de 25 anos que Deus chamou ele para sair da sua parentela. 25 anos depois. E José, do Egito? A história vocês conhecem. O que aquele homem passou? Ele teve um sonho, ok, que as estrelas e a lua e o sol iriam se curvar diante dele, simbolizando que a família dele ia se curvar diante dele, mas ele não imaginava que o processo para chegar nessa situação era ser vendido como escravo para o Egito, viver como escravo no Egito, ser preso no Egito, para só depois chegar à concretização daquele sonho que Deus tinha mostrado para ele. E o José, o pai de Jesus, você já se imaginou no lugar daquele homem? Olha, você será o pai do rei de Israel. Vamos só até aí. Você será o pai do rei de Israel.
e aquela criança vai nascer, chega ali em Belém, não tem lugar para eles se hospedarem. Não é bem que eles não tinham dinheiro, a questão, o texto diz que eles não tinham onde ficar. Mas essa é a questão, eles não tinham onde ficar e o rei nasceu em uma manjedoura. Então imagina a situação daquele pai, daquela mãe, em especial o chefe de família querendo trazer o conforto ideal para a família, para a hora do parto, e não pôde conseguir. Mas Deus providenciou a manjedoura. E glória a Deus por isso. Mas foi um processo. E o próprio Jesus passou por esse processo. O rei do universo, o dono do universo, o próprio Deus precisou aprender a andar, aprender a falar e ter a sua educação, sabe? Foi educado pelos pais, foi submisso aos pais. Foi todo um processo que ele precisou passar até chegar à morte, morte de cruz, para livrar a minha alma, a minha vida e a sua também. Foi o maior processo da história, mas foi processo. Mas nós temos algumas lições do processo. Eu coloquei aqui que o processo trabalha o nosso caráter. Por exemplo, eu pensei que eu ia transformar, que Deus ia me usar para transformar a vida de alguns alunos trabalhando na rede pública de ensino. Mas eu percebo hoje como Deus tem mudado o meu caráter, tem me transformado em alguns aspectos através desses alunos. Olha a diferença. É um processo que eu estou passando, que eu estou vivendo, tem me transformado, eu tenho adquirido algumas habilidades através desses meninos, através desses alunos, dessas crianças. E além de trabalhar o nosso caráter, daí esse processo gera experiência e maturidade. Romanos 5, do 3 ao 4, diz: E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Produz experiência e maturidade. Se for de uma hora para outra, se sabe aquelas crianças mimadas que têm tudo na mão, da mesma forma Deus age com a gente para que não sejamos essas crianças mimadas que têm tudo na mão. Além disso, a proximidade com Deus é outra lição do processo. O Salmo 119, 71 diz: Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Olha o que o salmista está dizendo. Foi bom eu ter passado por um processo desafiador, porque isso me levou a aprender os teus decretos, ou seja, aprender a tua palavra, a viver de acordo com a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Nos gera autoconfiança também. Autoconfiança e ação. Tiago 2,17 diz que a fé sem obras é morta. Autoconfiança vem da confiança em Deus. É como uma criança de mão dada com o pai. Um bebê, você precisa segurar no colo primeiro. Depois, quando ele começa a crescer, começa a andar, você segura ele nas mãos. E às vezes ele quer soltar a mão para atravessar a rua ou para correr um pouquinho mais, mas você segura. Conforme ele vai crescendo, ele já consegue andar sozinho. Depois ele começa a atravessar a rua sem dar as mãos, ele olha para um lado, para o outro. Passando o tempo, ele vai na padaria comprar pão sozinho, vai no mercado, vai na mercearia, porque ele vai se desenvolvendo, a autoconfiança vai crescendo, porque ele foi ensinado pelo pai, foi ensinado pela mãe, foi ensinado pelos cuidadores. A questão é, na nossa vida é a mesma coisa. Deus vai dando leitinho, nos alimentando, até que nós agora não somos mais bebês na fé. Nós já somos um pouco mais maduros e assim por diante. Então vem a autoconfiança. Eu acho muito interessante uma coisa também no processo, que é a interação. Deus age junto com a gente. Deus, com toda a sua grandeza, ele pode realizar milagres, e milagres para ele são meras possibilidades, mas ele prefere nos usar, nos capacitar a trabalhar no processo. Lembra que eu falei de filmes? Eu acho muito interessante aquele filme O Poderoso
o Todo-Poderoso, onde o ator, no caso ali, o personagem, o Bruce, se eu não me engano, o Jim Carrey, fala pra Deus: Deus, por que o senhor não faz um milagre? Deus responde pra ele: esse é o problema de vocês, seres humanos, sempre esperando o milagre. E Deus, no filme, vai retratando para ele o que realmente é milagre. Uma mãe que sai cedo para trabalhar, volta tarde, ainda cuida dos 2 filhos, uma mãe solo, tem tempo para os filhos, isso é um milagre. E ele vai mostrando quantos milagres nós vivemos no cotidiano e nem percebemos. Por quê? Porque nos adaptamos, né? Como Augusto Cury chama isso de psicoadaptação, e acabamos não observando mais essas coisas. Ok, mas vamos aqui para encerrar o vídeo, falar rapidamente como passar pelo processo e superá-lo. Antes de falar como superar, lembra de deixar o seu like aí, tá bom? Isso nos ajuda muito e o YouTube também entende que você gostou do conteúdo e envia mais conteúdo desse tipo para você. Como passar pelo processo? Primeiro, constância. Continuar mesmo quando não sente nada ou quando não está vendo os resultados. Precisa continuar. A semente, ela vai germinando embaixo da terra ali, você não está vendo acontecer, mas está acontecendo. Nossos olhos não veem, mas está acontecendo, então mantenha a constância. Disciplina, construir hábitos que sustentem os seus objetivos ou o seu objetivo, manter a disciplina. Oração, porque tem coisas que só Deus vai resolver para você. Continue orando, continuar. E aí entra a constância, né? Orar e não esmurecer, continuar orando, pedir, pedir, dar-se-vos-á. Outra coisa que ajuda no processo também é a rede de apoio. Pessoas certas que te levantam quando você cai. Ande com os sábios e se tornará mais sábio. Foco no resultado. Focar o resultado final. Visualizar o depois te ajuda a superar o durante. Eu observo em mim mesmo quando me deparo com situações desafiadoras, coisas que nos entristecem, e eu lembro da Nova Jerusalém. Eu falo, meu, não vou morar aqui para sempre. Ainda bem, eu vou morar no céu. E apreciar a jornada. Celebrar os pequenos avanços, celebrar as coisas belas que existem. Lembra, olhar para os lírios. Observe os lírios nos campos, observe as estrelas, observe as aves no céu. Quanta coisa boa existe nesse mundo. E nós focamos naquilo que não é bom, aquilo que é ruim, que é triste, que é desagradável. Mas quando nós passamos a apreciar a jornada, celebrar as pequenas coisas, os pequenos avanços, as pequenas conquistas e as coisas que nós já temos, e aí entra também a gratidão, nós observamos que nós temos muita coisa já que é para ser celebrada durante o processo, isso, e não só na hora da conquista. Daí entra a criatividade, que é mais uma coisa que eu coloquei aqui para nos ajudar, nos aliviar no processo, que é transformar o peso em leveza. Brincar, cantar, desenhar, caminhar, sabe? Observar os lírios no campo. Enfim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Talvez o processo esteja doendo, mas entrega e confia, porque ele vai fazer. Se você está no processo, é porque Deus ainda está escrevendo sua história. E ele nunca termina com derrota. Sabe por quê? Porque em Cristo somos mais do que vencedores. Graça e paz a todos.